Faz um ano eu adquiri um Peugeot 307 2.0, ano 2008. Eu adquiri ele com 40 mil quilômetros, agora ele está com 50 mil. E eu tinha um certo receio em adquirir um Peugeot, um Citroën ou até um Renault com essa transmissão automática AL4 ou DP0, como é chamado pela Renault, porque eu ouvi muitos fóruns falando muito mal dessa transmissão. Só que agora, um ano depois, e ouvindo algumas opiniões de alguns mecânicos e alguns proprietários, eu vejo que essa má fama que ela tem, digamos que é um problema de compreensão, né? Meu carro está com quase 50 mil quilômetros, eu já rodei 10 mil com ele, e aos 37 mil quilômetros, essa transmissão deu um pequeno problema com o antigo proprietário. Ela entrava em modo de emergência, aqui no painel multifunções aparecia defeito na transmissão automática, ou na caixa de mudanças automática, ela bloqueava em terceira marcha, e ficava assim até você desligar o carro e ligar de novo. Só que o dono anterior, ele era uma pessoa razoável. O que ele fez? Ele procurou uma assistência técnica, uma oficina especializada em transmissão automática decente. Então eles apuraram que o problema nessa transmissão, na ocasião, era a queda de pressão. Fizeram a substituição das duas válvulas solenoides responsáveis pela regulação de pressão da transmissão e substituíram o fluido da transmissão, com 37 mil quilômetros. Ok. Né? Isso não é comum de acontecer numa transmissão de um Toyota, de um Honda, mas tudo bem. E graças a essa atitude, digamos que inteligente do dono anterior e da atitude honesta da oficina, a gente tem esse carro com praticamente 50 mil quilômetros, mas nenhum problema. O que eu acho muito interessante nessa transmissão é que ela não é uma transmissão burra, que nem eu tenho um Nissan Sentra 2007, que é extremamente irritante a forma dele dirigir, dele conduzir. Então você está no meio de uma subida com o pé na metade do acelerador, o carro já não tem força, ele passa uma marcha adiante. Essa transmissão AL4 e a DP0, ela tem um sistema de retardo na mudança da marcha, então ela percebe as condições de carga do veículo, quanto você está pressionando o acelerador, que inclinação o veículo está, e ele não vai fazer normalmente ele não vai fazer uma mudança inadequada para a sua opção, para a sua condição. Então, o funcionamento dessa transmissão ele é bem interessante, você precisa aprender como usar para ter um bom relacionamento com ela. O básico, ela tem as posições P, F e opção sequencial, o M mais menos, mais um toque na alavanca para cima, menos um toque para baixo. E ela tem duas outras opções de modo de condução, o S, que é o Sport, e um floco de neve, que é o antipatinação. Quando você seleciona alguma dessas funções, o carro se comporta de uma maneira diferente, eu vou mostrar para vocês. E o interessante que eu li uma vez num manual técnico da transmissão AL4 francesa, é que quando o fluido da transmissão estava em vias de ser trocado, porque ele tem um contador de vida útil de óleo, ele considera quantas horas a transmissão rodou, a que temperatura ela rodou, e originalmente ele acendia essa luzinha S e essa luzinha que é um floco de neve, que é o indicador do modo esportivo e do modo antipatinação ao mesmo tempo no painel. Ela piscava junto da letra e você sabia que estava na hora de ter o fluido da transmissão substituído. Aqui no Brasil ela foi reprogramada, e a Peugeot e a Citroën e a Renault dizem que ela é Lubed for Life ou Filled for Life, que você não precisa trocar o fluido. É mentira, né? Aí você chega com essa transmissão com 90 mil quilômetros, ela começa a entupir, patinada, perda de pressão, e eles fazem um reparo completo no câmbio que sai muito mais caro do que só fazer uma ou duas substituições de fluido até então. Então vamos lá, eu vou desligar o sistema de patinação, vou colocar ele na condução normal, Drive, e vou sair com uma aceleração razoável, pequena, porque aqui nessa avenida que eu estou, o limite de velocidade é algo próximo a 60. Então veja como, quando você utiliza essa transmissão no modo normal, ela é suave, ela troca a rotação em baixos regimes. Deixa eu só esperar o trânsito diminuir aqui para eu poder sair. Vamos lá.
65 km por hora com essa reprogramação atual que a Peugeot disponibiliza. Antes a transmissão só entrava em quarta marcha ou em overdrive para cima de 70 km por hora, ou seja, ela trabalhava em regimes mais altos. Agora eu vou pôr no modo sequencial. Olha que coisa interessante. Veja, primeira, segunda, bloqueou. Quando você está com o modo manual, ele já bloqueia o conversor de torque para diminuir as perdas por escorregamento hidráulico logo após a aplicação da segunda marcha. Isso dá uma esportividade maior na condução e economiza um pouco mais de energia. Só que, como eu não gosto de ficar mudando marcha, eu deixo ele sempre no automático. Dependendo das suas condições de condução, ao usar o modo automático, o lock-up é colocado após a segunda ou após a terceira marcha. Ele seleciona isso de acordo com a pressão que você está fazendo no acelerador, a inclinação do carro, a temperatura do motor, a temperatura do óleo da transmissão, né? Então veja, 60 km por hora, quarta velocidade. Eu vou habilitar o modo de condução esportivo, tecla S. Esse modo faz o motor trabalhar em regimes de rotação mais altos. Vamos ver. Já bloqueia logo na segunda marcha. Não faz trocas com menos de 3.000 rotações. E ele faz um freio motor super interessante. Vamos ver. Eu vou soltar o acelerador e vou pisar no freio. Vamos lá. Pronto. Eu particularmente não gosto muito desse modo de condução porque o carro fica esperto demais. Mas isso é legal numa ultrapassagem ou quando você precisa de uma retomada mais rápida de velocidade, ou se você gosta de dirigir gastando mais gasolina. Vamos ver como funciona melhor esse sistema anti-patinação, que é o botão floco de neve que você aperta aqui do lado da alavanca e aparece aquele sinalzinho do lado do drive. Ele aparentemente não sai em primeira marcha, ele deve sair em segunda ou em terceira, acredito que em segunda, de forma que o torque transmitido para as rodas é menor, então você consegue com um pouco menos de dificuldade tirar o carro de um areião ou de um atoleiro. Vamos lá, vamos ver como que o carro se comporta numa arrancada com o D leve. Aparentemente ele saiu em segunda, bloqueou o conversor de torque. E talvez não mude para a terceira ou mude, vamos ver, dependendo da velocidade. Não muda. Ele fica nessa condição até você conseguir, teoricamente, desatolar o carro. O que eu acho interessante nessa transmissão também e que, por exemplo, as Toyota e Honda normalmente, principalmente os mais antigos, não tem, é a função de freio motor. Ou seja, o que essa transmissão vai fazer? Você está numa descida, o carro está ganhando velocidade. Se você não toca no acelerador, ou seja, você não quer que o carro vá mais rápido, ou se você pisa no freio, a transmissão não muda uma marcha para frente. Ele começa a fazer freio motor. Se você quiser que o carro embale, ou você apoia de leve o seu pé no acelerador, que assim que a borboleta sair da posição 0%, for para 1%, 3%, ele vai entender que você quer que o carro embale e vai passar a marcha para frente. Ou você põe no sequencial e manda uma marcha para frente. Vamos ver nessa descida aqui. Ele vai sair em primeira, teoricamente vai mudar para segunda, eu vou tirar o pé e ele não vai embalar. Vamos lá. Mudou para segunda. Aí, ó. O carro está descendo, eu estou com o pé fora do acelerador e ele não está mudando uma marcha para frente. Eu estou descendo uma descida relativamente íngreme, a 40 km por hora, a 1.600 rotações, como se eu estivesse num câmbio mecânico, segurando a segunda marcha ou a terceira, agora pisando o freio, para evitar que o carro dispare ladeira abaixo. Isso é interessante, isso poupa freio, poupa combustível
e faz a condução ficar mais confortável ao meu ponto de vista. Em questões de manutenção nessa transmissão é o seguinte: ela não tem vareta para aferir o nível do óleo nem as condições, se ele está escurecendo ou se ele está envelhecendo. Ele tem dois bojões, um de enchimento e um de esgotamento, dois de esgotamento na verdade. Se você vê ali do lado daquela peça amarela, próximo a uma lingueta metálica, tem um bojão aqui debaixo da bateria. É por aí que você abre esse bojão e é por aí que você enche a transmissão. Debaixo, com acesso por debaixo do carro, que eu não tenho agora para mostrar, tem outro bojão, que é um bojão de escoamento, parece o bojão de escoar o óleo do motor, mas fica nessa mesma direção. O bojão de escoar o óleo do motor fica mais para frente. E esse bojão ele tem uma função dupla. Se você abre o primeiro parafuso, que é acessível por debaixo do carro, você usa um duto que ele tem para aferir o nível. Então, como que é feita a aferição do nível do fluido da transmissão desse carro? Você abre esse bojão de cima aqui, adiciona meio litro de fluido, roda com o carro com o scanner plugado na tomada de dados até o fluido da transmissão atingir 60 graus, mais ou menos 5 ou mais ou menos 7. Preciso ver no manual, eles dizem qual é a tolerância de temperatura. Quando o fluido atinge essa temperatura, você deixa o motor ligado com a alavanca em P, suspende o carro no elevador, vai por debaixo da transmissão e abre o primeiro bujão externo, né? Se eu não me engano é uma chave 11, ou eu não sei, preciso ver essa informação no manual técnico. Vai escoar uma certa quantidade de óleo, se o nível estiver acima ou correto. A hora que ele terminou de escoar, com o motor ligado, a transmissão em P, aquecido a uma temperatura de 60 graus, mais ou menos 5 ou mais ou menos 7, precisa ver no manual, significa que o fluido está na condição do nível correto. Para você drenar a transmissão, para fazer a substituição do óleo, você tem que abrir um segundo bojão que fica acessível dentro desse primeiro bojão que você abriu para verificar o nível. Então você vai abrir, vai sair a parte externa do bojão, um parafuso mais ou menos assim grosso, vai sair um duto comprido soldado na ponta dessa primeira parte externa, que esse duto dá o nível do óleo na transmissão. Na hora que você tirar tudo isso, você vai escoar o óleo, drenar a transmissão, fechar e encher de novo. O pulo do gato dessa transmissão, a L4 e DP0, é o seguinte, são dois na verdade. Primeiro, ela é eletronicamente controlada, ela tem uma tremenda de uma eletrônica para fazer o carro funcionar, teoricamente, no que eles consideram a melhor condição de rotação, suavidade de mudança, tempo de mudança. E essa caixa não tem 4 nem 3 válvulas solenoides dentro, tem 7. Uma delas só para controlar a pressão de óleo da linha. Por quê? A pressão de óleo varia de acordo com o regime de rotação do motor, com a viscosidade do óleo, que varia, por sua vez, em função do quanto da vida útil você já consumiu dele, da temperatura que ele está operando. Então, mais frio, mais viscoso, mais pressão. Mais quente, menos viscoso, menos pressão. E essa transmissão ela trabalha numa faixa de pressão pré-determinada. Eu não me lembro agora se é 2,5 a 3 bar ou 2,7 a 3,2 bar. Essa informação é disponibilizada para o mecânico a partir da tomada do scanner. E se por algum motivo essa faixa de pressão de funcionamento sai para cima ou para baixo dos limites, o módulo de controle da transmissão entende que você está com problema, joga a transmissão no modo de emergência e acontece tudo aquilo que quem já teve um carro desse no modo de emergência sabe o que acontece. Dá um solavanco, ele bloqueia em terceira marcha, fica com um torque reduzido e tudo mais. O segredo é, se aconteceu a primeira vez esse problema de entrar em modo de emergência, procura uma oficina o mais rápido possível e que seja de confiança. Ele vai verificar se a queda ou o excesso de pressão se deu por algum problema no solenoide regulador, que foi o caso desse carro. Ele deu um problema na solenoide, a pressão ficava muito baixa e ele entrava em emergência. Dependendo das condições do câmbio, você só troca a solenoide com defeito e o fluido, e o carro fica bom, como esse ficou. Se você fica andando com o carro entrando em modo de emergência por muito tempo,
você vai ter um desgaste acelerado da transmissão, e aí a hora que você for parar para fazer a manutenção, o mecânico vai dizer com razão: sinto muito, agora não adianta mais trocar só o solenoide e o fluido, você tem que trocar os componentes mecânicos de atrito de dentro da transmissão que se acabaram. Outra coisa é, como essa transmissão trabalha quente, porque ela tem um trocador de calor pequeno, e aqui em São Paulo, ou no Brasil de uma forma geral, a nossa temperatura é mais alta do que a da França, por exemplo, onde essa transmissão foi desenhada, você deve sim trocar o fluido periodicamente, né? O manual da transmissão AL4 original, em francês, ele recomenda que você troque o fluido a cada 40 mil quilômetros ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. Detalhe, o fluido que vai nessa transmissão não é aquele fluido mineral vermelho que atende às especificações Dexron ou Mercon. Ele é um fluido sintético, ele é um fluido cor de óleo de motor, um amarelo clarinho, não é vermelho. A Renault usa a mesma transmissão, mas não sei por que ela usa um fluido vermelho. Então, é imprescindível que você consulte uma oficina, ou então vá até a concessionária e compre o fluido adequado para a sua transmissão quando você for fazer isso. Porque você pega uma transmissão Peugeot, que está com o fluido Peugeot, que é sintético amarelo, e coloca um Dexron vermelhinho, sintético, você vai ter problema, né? E é isso. Basta cuidar que você tem um carro bom e bem valente. Abraços.